Vamos fazer um exercício de abstração. Imagine uma enorme fila na beira de uma colina. Você está no meio dela, esperando pacientemente para chegar ao topo. Do outro lado está o sonho americano, objetivo da viagem de cada indivíduo que aguarda na procissão. Imaginou esse cenário? É ele que vai te ajudar a entender como Trump conseguiu a simpatia dos eleitores mais pobres nos Estados Unidos. A metáfora da colina foi elaborada pela socióloga Ali Rothschild, da Universidade da Califórnia. Ela serviu de base para um estudo que investiga a sedução do eleitorado popular pela direita norte-americana. Essa pesquisa deu origem ao livro Estrangeiros e Suas Próprias Terras, finalista da categoria de não-ficção do National Book Award e selecionado pelo New York Times como um dos 6 livros para entender a vitória de Trump. O estudo foi feito a partir de conversas com grupos focais em Louisiana, no sul dos Estados Unidos. E a escolha não se deu por acaso. Louisiana é marcado por um dos mais dramáticos vazamentos de petróleo da história do país. Em 2010, uma plataforma operada pela British Petroleum naufragou, afetando diretamente a costa da região, a fauna local e deixando litros de petróleo no oceano. Também em Louisiana está o segundo maior índice de pobreza de todos os 50 estados americanos, atingindo quase 20% da população. Mas ao mesmo tempo, a maior parte dos eleitores do estado se identifica com candidatos de perfil conservador, que combatem medidas de proteção ambiental e são contrários a políticas de benefício social promovidas pelo governo. Parece uma contradição. O segundo estado mais pobre do país, afetado diretamente por uma catástrofe ambiental, é um dos principais responsáveis pela eleição de políticos que combatem ambientalistas e medidas de redução da desigualdade. Como explicar esse paradoxo foi a pergunta que moveu a pesquisa de Ali. Mas a metodologia para investigar esse fenômeno não foi muito usual. You taking me inside Southern white people's heads right now? Is that? That's just what I'm doing. Yes, yes. Well, but pause for a bit. Okay. That's just what I'm doing. You can come right on back. But Okay. yeah. It's uncomfortable. Ali procurou criar uma história que gerasse identificação entre os conservadores de Louisiana, um arquétipo para entender como funciona a sua mente. Daí surgiu a metáfora da colina, uma ferramenta que ajudasse a medir os valores culturais desses grupos. A ideia é a seguinte: quando você trabalha no campo subjetivo e das sensações, excluindo fatos e dados, fica mais fácil compreender como pensa uma população, seus ressentimentos e inspirações. Bom, mas qual foi a história contada pela socióloga? The top of the hill is the American dream. And you feel like you deserve that dream, and that you worked hard for it. And then in another moment of this deep story, they're line cutters. Well, who are they? Blacks, and then women, even worse, 51% of the population are. So blacks now have access to jobs that have been historically reserved for whites, and women who now have access to jobs historically reserved for men, and then immigrants, and refugees, seen as cutting in. And then another moment of the deep story, and here's where I think your book is really important here. Barack Obama seems to be waving to the line cutters. Oh, he's their president. Oh, he's the president of the line cutters. In fact, isn't he a line cutter himself? Aí que está. Na cabeça da direita conservadora norte-americana, os fura-filas são todos aqueles que se beneficiaram com as campanhas afirmativas e de compensação histórica que passaram a ser encampadas pelo governo nas últimas décadas. Esse tipo de política passou a ser discutida com mais força a partir da segunda metade do século XX, sobretudo após as grandes mobilizações pelos direitos civis. A ideia era de que minorias que foram historicamente prejudicadas pelo Estado passassem a ser recompensadas a partir de ações afirmativas, como cotas na universidade e vagas em empregos. No entanto, esse tipo de medida não diminuiu necessariamente os índices de desemprego para essas populações. Nesse gráfico, por exemplo, você pode ver como nas últimas 4 décadas o número de negros e hispânicos sem trabalho se manteve aproximadamente nos mesmos patamares. Mais do que isso, a lacuna entre brancos, negros e hispânicos desempregados não diminuiu. Então, por que os conservadores de Louisiana estão tão preocupados com os fura-fila? They're not looking in the back of the line. They're just looking forward. And no history, too. Then they feel a kind of final moment of the right-wing deep story that someone
from the West Coast, let's say, someone highly educated, let's say, someone like me, let's say, they're closer to the American dream, but turns around and says, you ignorant, Bible-thumping, ill-educated, redneck. So that is I think, the right-wing deep story. And it's as uncomfortable as it is, I think it's important to kind of just see what that feels like, and then to see how the distrust of the government derives from that.